dando continuidade ao nosso estudo da energia do campo eletromagnético, como eu falei, a onda eletromagnética, no fundo, pode ser pensada como um transporte de energia, né, do campo eletromagnético. E para estudar isso melhor, é interessante estudar uma definição que é chamada de vetor de Poynting. Mais uma vez, o vetor de Poynting, diretamente, a sua definição é meramente matemática, né? Está dado aqui. Na verdade, a razão para se construir esse vetor é um pouquinho mais complicada, eu não vou abordar muito a fundo. É mais fácil a gente simplesmente estudar, no caso de onda eletromagnética, o que resulta daqui. Então, o vetor de Poynting, ele é 1 sobre μ0, uma constante, né? É vetor B. Só dele ser um vetor que é determinado por E vetor B, a gente já conclui logo que o vetor de Poynting aponta para a direção na qual a onda eletromagnética se propaga. Então isso já ajuda um pouco a interpretação. Outra coisa que ajuda bastante a interpretação é entender as unidades de S, né, as dimensões do vetor de Poynting. Para entender, vamos primeiro revisar aqui o que a energia magnética, por exemplo, é dada pelo quadrado do campo magnético dividido por 2μ0, de modo que a dimensão que aparece aqui, né, dimensão da densidade volumar de campo magnético, pode ser pensada como a dimensão do vetor de Poynting, certo? Vezes uma dimensão de campo magnético dividido pela dimensão de campo elétrico. Não é muito difícil ver que aqui, né, se você multiplicar por campo magnético, deu B ao quadrado. Se você dividir por campo elétrico, está cancelando com esse campo elétrico aqui, ficou B2 sobre μ0, que é a dimensão de densidade volumar de energia. Então ficou Poynting, campo magnético dividido por campo elétrico. E o interessante é que essa dimensão de campo magnético dividido por campo elétrico, a gente sabe que é inverso da velocidade da luz. Então é inverso de velocidade, essa dimensão. De modo que, olhando aqui, né, você tem que o vetor de Poynting tem dimensões de densidade volumar de energia vezes velocidade de propagação dessa energia. Ou seja, energia sobre volume vezes distância sobre tempo, né? Que é velocidade, a distância sobre tempo. Resumo da obra. Corta esse 3 com esse L aqui, vai ficar L menos 2. Então você tem energia. L a menos 2 vai dar dividido por área, e T a menos 1 vai dar dividido por tempo. Energia por tempo é potência, dividido por área. Então, o vetor de Poynting tem uma interpretação que é muito natural no contexto de ondas eletromagnéticas, que é quanta potência, ou seja, quanta energia por unidade de tempo é depositada por essa onda eletromagnética em uma dada área. Isso é natural, né? Por exemplo, pensa uma célula solar. A célula solar, quanto maior a área, mais ela vai capturar energia do Sol, né? Então é natural que a gente esteja interessado em quanta energia que o Sol emite por unidade de área e por unidade de tempo, que obviamente quanto mais tempo você deixar ligada a sua célula solar, mais energia vai sendo capturada. Então, uma medida, digamos, da capacidade do Sol de gerar energia para a gente é dada pelo vetor de Poynting. É energia por tempo por área. Ou potência por área. Tá? Por exemplo, no caso de ondas planas especificamente, a gente tem algumas relações que podem ajudar. Eu repeti aqui a definição de vetor de Poynting e a dimensão de vetor de Poynting, né? Então, o vetor de Poynting aponta na direção que a onda se propaga e tem dimensões de potência por área. Então, usando a relação entre campo magnético e campo elétrico e substituindo isso aqui, lembra que
no caso de ondas planas, no vácuo, monocromáticas, tudo bonitinho, na verdade nem precisa ser monocromática aqui no caso, o campo magnético já é automaticamente perpendicular ao campo elétrico e tem módulo E sobre C, de modo que essa expressão fica E2 sobre CM0. E2 sobre CM0 eu posso multiplicar em cima e embaixo por ε0, né? Por exemplo, ε0 e ε0. Esse ε0 μ0 dá 1 sobre C ao quadrado, então vai aparecer um C ao quadrado aqui, vai cortar o quadrado com o C. E ε0 E ao quadrado é a densidade volumar de energia. Lembra que só a parte de campo elétrico é metade disso, ε0 E ao quadrado sobre 2. Mas como a energia elétrica e a magnética são iguais, a densidade total de energia é ε0 E ao quadrado, sem o fator de 2. Resumo, vetor de Poynting tem dimensão de densidade de energia, é proporcional à densidade de energia, é proporcional à velocidade de propagação da luz e aponta nesse direcional aqui, que é a direção de propagação da onda, né? É K sobre K, é vetor K dividido pelo módulo de K. E aí, para entender o significado físico disso, a gente faz uma alusão ao estudo que a gente fez de fluidos em Física 2, que a densidade de corrente era determinada pela densidade volumar de massa e a velocidade de cada elementinho de massa. Aqui a gente tem uma coisa análoga. Aqui você tem a velocidade. Esse camarada aqui é uma espécie de vetor velocidade, né? É a velocidade vezes a direção de propagação. E essa densidade volumar, que aqui era de massa, isso daqui virou uma densidade volumar de energia. Resumo da ópera: o vetor de Poynting é uma espécie de corrente de energia eletromagnética. Aqui você tem uma corrente de massa, aqui você tem uma corrente de energia eletromagnética. É claro? Cuidado que é uma corrente por área, né? Então uma densidade superficial de corrente. E aí a gente pode, por exemplo, definir o conceito de intensidade. A intensidade de uma fonte luminosa é dada pela média temporal do vetor de Poynting projetada na direção de propagação. Então, intensidade tem... Repara que isso daqui não tem dimensão, né? Então, a intensidade também tem unidades de potência por área, tá? E aqui está levando em conta uma coisa interessante. A intensidade, quando você tem uma incidência perpendicular, é a mais alta. Se a incidência é em ângulo, essa intensidade cai, né? A intensidade tem a ver com essa efetividade de transferir a energia para a superfície. Então, na direção de propagação. Então, essa intensidade. E aqui é um valor médio temporal, porque repara que a onda eletromagnética, a onda monocromática, ela tem essa cara aqui assim, né? Então você vai ter regiões de campo elétrico alto e campo magnético alto, ou seja, nessa região aqui você tem uma densidade volumar de energia alta. Mas aqui tem pontos em que o campo elétrico e magnético são zero, então a densidade volumar de energia é zero. Conforme a onda vai se propagando, então você tem máximos e zeros para a energia eletromagnética, e o efeito líquido, digamos assim, nosso, é essa média temporal. Por exemplo, quando você enxerga uma luz chegando no seu olho, você não vê essa luz apagando e acendendo, porque isso acontece muito, muito rápido, na velocidade da luz. E o que o seu olho captura, na verdade, é essa média temporal. Então você tem o efeito de média temporal e tem esse efeito de ângulo. É o efeito que faz, por exemplo, o Sol ficar mais brando quando você tem incidência em ângulo.
No caso específico de onda plana, em que S já aponta na direção de K, por exemplo, você tem o resultado simples de que a intensidade é a densidade volular de energia vezes a velocidade de propagação.